Em meio aos desertos escaldantes da Arábia, uma história se desenrola, marcada por um paradoxo que desafia a compreensão. Um bebê abandonado pelo destino antes mesmo de nascer, um órfão que mal conheceu o toque materno antes de vê-la partir para sempre, estava destinado a remodelar não apenas uma fé, mas o destino de bilhões. Você já se perguntou o que realmente aconteceu naquele encontro entre o homem e o divino, quando uma voz rasgou a noite como uma espada invisível e a primeira reação foi o terror, o desejo de fugir da própria revelação? O profeta tentou escapar, suas pernas falharam, e ali, no medo, nasceu um chamado que ecoaria por toda a história. Mas as reviravoltas não pararam. Uma mulher, desafiando todas as convenções sociais e financeiras de sua época, propôs casamento a este homem sem posses, reconhecendo nele uma pureza que poucos viam. E se a verdadeira riqueza, a riqueza da alma, fosse algo que amedrontasse até mesmo os mais abastados? Em seguida, a fé. Escravos como Bilal, arrastados pelas ruas e sujeitos a maus tratos sob o sol escaldante, com grandes pesos sobre seus peitos, sussurravam: um só, mostrando que a força divina se manifesta exatamente nos quebrados. E Sumaia, a primeira mártir, que amarrada preferiu a morte à negação de suas convicções, provando que, às vezes, as palavras podem ser mais perigosas que espadas. No entanto, o paradoxo mais intrigante permanece. Por que um homem que inspirou bilhões não é sequer mencionado nas escrituras mais antigas? O silêncio bíblico sobre Maomé, o líder de uma das maiores religiões do mundo, levanta uma questão profunda. Seria essa ausência proposital, carregada de um significado ainda por desvendar? Prepare-se para uma jornada de revelações que desafiarão suas certezas. Compreenderemos não só os acontecimentos que moldaram uma fé, mas também o que a Bíblia realmente nos diz, ou não nos diz, sobre esse capítulo fascinante da história, e como tudo isso impacta a sua fé hoje. Esteja pronto para ter seus horizontes espirituais expandidos e para discernir verdades que permaneceram ocultas por séculos. Imagine um bebê órfão, abandonado pela morte do pai antes mesmo de nascer, e ele mal teve tempo de conhecer a mãe antes de vê-la partir para sempre. Sem lar, sem nome entre os grandes de sua cidade. Ele parecia fadado a desaparecer no pó do deserto, mas contra todas as probabilidades, esse menino, ignorado pelo mundo, foi escolhido para mudar o destino da humanidade. O que muitos conhecem sobre ele é apenas a superfície, vitórias, orações, peregrinações. Mas a verdadeira história está escondida. A jornada silenciosa de um órfão moldado pela dor, guiado pela fé e rejeitado pelos livros sagrados mais antigos. Por que ele, o homem que transformou toda uma civilização, não é citado na Bíblia como os profetas que o precederam? Que forças ocultas silenciaram seu nome das páginas que narraram a história da fé? E mais importante, o que o próprio Deus revelou a ele no final de sua missão? Hoje vamos desvendar a história nunca contada daquele, o profeta excluído da Bíblia. Vamos acompanhar sua jornada desde o abandono no deserto até o dia em que ele foi chamado a recitar palavras que mudariam o curso da humanidade. E no ápice dessa caminhada, revelaremos o segredo que poucos ousam encarar e que pode mudar para sempre o modo como você enxerga a história da fé. Fique conosco, o maior mistério da história está prestes a ser revelado. Una-se a nós enquanto exploramos como Maomé, o órfão do deserto, se tornou um símbolo de fé, coragem e transformação em meio aos maiores desafios espirituais da história. Meca, 570 d.C., o começo de uma jornada solitária.
Meca, 570 depois de Cristo, uma cidade fervilhante de comércio, idolatria e disputa entre tribos. O sol castigava sem piedade as dunas douradas da Península Arábica. Em meio à secura do deserto, Meca surgia como um oásis de mercadores e viajantes, mas também como um centro de adoração a deuses de pedra. Era uma cidade onde a vida se misturava ao pó e a fé verdadeira parecia enterrada sob o peso de 1000 superstições. Nessa terra árida e dividida, nasceu um menino que mudaria o destino de sua geração. Ele veio ao mundo sem ter o calor de seu pai para recebê-lo. Abdala, seu pai, morreu antes mesmo de vê-lo nascer, deixando sua jovem mãe, Amina, envolta em dor e incerteza. Desde o primeiro choro, Maomé era um órfão do destino, marcado pela ausência e pela solidão. Amina, com seus olhos tristes e cheios de coragem, tentou proteger o filho em uma cidade que não oferecia abrigo fácil para os vulneráveis. Mas a proteção de uma mãe também tinha limites. Quando o menino ainda era muito pequeno, o destino cruel o golpeou novamente. Amina adoeceu durante uma viagem e, em meio à poeira do caminho, fechou os olhos para sempre. Sem pai, sem mãe, ele foi entregue aos cuidados de seu avô, Abdul Mutalib, um dos homens mais respeitados de Meca. Abdul, já velho, enxergava no menino uma centelha especial. Ele segurava a mão pequena com uma força protetora, tentando afastar as tempestades invisíveis que rondavam aquele órfão. Sob sua guarda, Maomé aprendeu a observar, a ver o que outros ignoravam. Porém, o tempo é implacável e não tarda em arrancar também aquilo que resta. Abdul Mutalib, o velho pilar que sustentava o menino, morreu quando Maomé ainda era muito jovem. Mais uma vez ele se viu lançado ao vento da sobrevivência, entregue à guarda do tio Abu Talib, um comerciante e viajante que conhecia os perigos das estradas do deserto. Abu Talib amava Maomé como a um filho, mas a vida ao seu lado era dura. Maomé aprendeu cedo que o mundo era um lugar feito de despedidas e que o coração dos homens era mais duro do que a pedra da Caaba. Ele cresceu entre as vozes de mercadores gananciosos e os cânticos aos ídolos de pedra. Mas seu olhar era de quem procurava algo mais, algo que nem ele ainda sabia definir. Em uma cidade onde crianças eram moldadas pela ambição ou pelo medo, Maomé crescia em silêncio, carregando no peito um vazio que as caravanas, as moedas e as festas tribais não conseguiam preencher. Havia um fogo calado em seus olhos, uma inquietação que parecia sussurrar: "Você não foi feito para ser apenas mais um." A história de sua família era um eco de perdas e renúncias. Um pai ausente, uma mãe sepultada longe de casa, um avô perdido para a velhice, um tio que lutava contra a miséria para sustentá-lo. Era como se cada laço que deveria sustentá-lo fosse arrancado à força, deixando apenas o vento frio do deserto para embalar seus sonhos de menino. Assim nascia Maomé, entre os escombros de uma linhagem marcada pela dor, nas sombras de uma cidade que adorava pedras e esquecia de olhar para o céu. Não havia grandes promessas gravadas nos registros dos homens para ele, mas sobre seu berço vazio pairava um sussurro silencioso, uma promessa oculta que nem o deserto poderia calar. A história nunca contada dele, o profeta excluído da Bíblia, começava aqui, não como um conto de glória imediata, mas como uma jornada onde a solidão seria a sua primeira e mais fiel companheira. Mas a solidão que envolvia seu berço era apenas o prenúncio de uma longa jornada de provações. As ruas de Meca fervilhavam sob o calor implacável. Tecidos coloridos balançavam nos mercados. Perfumes exalavam das tendas e as moedas tilintavam como sinos de adoração ao poder e ao ouro. Para muitos, Meca era o centro do mundo. Para um menino órfão, porém, era apenas um campo de batalhas invisíveis, onde cada sorriso poderia esconder uma rejeição. Maomé, ainda pequeno, caminhava entre as barracas com olhos atentos. Não era a exuberância do comércio que o impressionava, mas a solidão silenciosa que parecia sussurrar por trás de cada rosto apressado. Ele era uma sombra movendo-se entre as cores, carregando nos ombros uma perda que poucos podiam entender.
Depois da morte de Amina, sua mãe, o mundo parecia ter encolhido. Cada passo soava vazio, cada pôr do sol trazia uma nova sensação de abandono. Sob a guarda do avô Abdul-Mutalib, ele encontrou algum alívio. O velho líder, embora já cansado pelos anos, via no menino órfão algo que nem ele sabia explicar. Era como se o olhar do garoto carregasse perguntas que nem os anciãos ousavam fazer. Abdul-Mutalib segurava a mão de Maomé com firmeza. Ele o levava ao redor da Caaba, mostrava-lhe as tradições dos antepassados, contava histórias de reis e profetas esquecidos nas areias do tempo. Mas mesmo nos momentos de maior ternura, Maomé sentia que algo lhe faltava, como se o calor que buscava não pudesse ser encontrado sob as sombras de muros dourados. O avô, consciente da fragilidade do próprio corpo, tentava transmitir ao menino os últimos vestígios de uma sabedoria quase perdida. À noite, sob o manto estrelado do deserto, ele falava sobre a responsabilidade de ouvir o chamado da alma, sobre a necessidade de manter o coração firme, mesmo quando todos os ventos soprassem contra. Há algo maior do que nós, Maomé, murmurava Abdul com a voz rouca. Algo que nem a areia pode apagar, nem o tempo pode sepultar. Essas palavras ficavam gravadas como fogo na memória do menino. Mas o deserto é impiedoso para os frágeis. Quando Maomé ainda mal compreendia o mundo, ele perdeu mais uma vez aquele que lhe dava abrigo. Abdul-Mutalib foi tomado pela morte como o último feixe de luz que se apaga na tempestade. Maomé assistiu ao sepultamento com olhos secos, não porque não sentisse, mas porque a dor já era uma velha conhecida, cansada até mesmo de chorar. Agora era a vez de Abu Talib, seu tio, acolhê-lo. Um homem de espírito firme, mas de posses modestas, que vivia cruzando o deserto para negociar especiarias, peles e perfumes. Abu Talib não tinha riquezas para oferecer, mas deu a Maomé algo ainda mais raro, dignidade. Sob seus cuidados, o menino não era tratado como fardo, mas como parte da família. As viagens pelo deserto se tornaram parte da vida do jovem Maomé. A areia castigava seus pés, o sol queimava sua pele, mas seus olhos continuavam atentos, observando a dureza dos mercadores, a falsidade dos homens, a futilidade daqueles que corriam atrás do brilho passageiro. E entre cada negociação, cada silêncio da noite, algo dentro dele crescia, uma sede profunda, não por riquezas, mas por um sentido maior. Muitas noites Maomé se deitava sobre o céu aberto, fitando as estrelas. Ele se perguntava em silêncio se havia algo além da poeira e da ganância, se havia uma verdade enterrada debaixo das 1000 vozes confusas de Meca. Ele sentia que sua vida não seria como os outros. Havia uma inquietação que o chamava, embora ainda distante, como o eco de um trovão muito além do horizonte. A infância daquele homem não foi feita de brincadeiras ou de carinhos fáceis. Ela foi moldada pela perda, pela rejeição, pela necessidade de sobreviver entre aqueles que pouco ou nada ofereciam aos fracos. Cada golpe do destino, cada luto, cada ausência cavava um buraco mais fundo em seu coração. E no vazio desse buraco brotava uma força silenciosa, inquebrantável. Enquanto outros garotos buscavam fama em seus clãs, Maomé buscava sentido no invisível. Enquanto outros erguiam tendas de vaidade, ele firmava os pés no chão seco da realidade, sabendo que não poderia contar com promessas humanas. A cada perda nascia nele não apenas uma ferida, mas também uma nova preparação, como se a vida o estivesse treinando para suportar pesos que poucos suportariam. Abu Talib, ainda que simples, ensinou-lhe o valor da palavra dada, a honra acima do lucro, o respeito aos humildes, virtudes que se tornariam a base de tudo o que ele pregaria anos mais tarde. Mas naquele momento, o menino ainda carregava mais perguntas do que respostas, e o silêncio do deserto parecia ter todas as respostas escondidas. O tempo passava como as caravanas que cruzavam a cidade, rápido, impessoal, indiferente. Maomé crescia em estatura e em espírito, observando, refletindo, questionando. Ainda não era um homem, mas também não era mais uma criança.
Ele estava suspenso entre dois mundos, aguardando o momento em que seu próprio destino o chamaria. Cada perda que sofrera até ali não era apenas uma tragédia, era também um chamado. Um chamado silencioso, profundo, irresistível. A cada nova ausência, a cada novo sepultamento, uma voz parecia sussurrar: "Você foi separado para algo maior, resista." Mas o jovem ainda não sabia o quanto essa resistência seria testada. No entanto, ainda mais provações o aguardavam no caminho. A verdade inconveniência do jovem Maomé, íntegro em um mundo de ilusões. O calor de Meca se espalhava pelas ruas como uma onda viva, fazendo o ar vibrar sobre as tendas do mercado. Era o cheiro de especiarias, couro e poeira, misturados ao barulho incessante de vozes negociando. Para a maioria, aquela era a trilha sonora da riqueza. Para um menino órfão, porém, era apenas um campo de batalhas invisíveis, onde cada sorriso poderia esconder uma rejeição. "Cuide dessa carga como se fosse sua própria vida", disse Abu Talib, entregando-lhe pequenos pacotes de tecidos raros. O tio, com a barba já manchada pelo tempo, olhou para o sobrinho com um misto de orgulho e preocupação. "O valor de um homem está na sua palavra, Maomé. Nunca se esqueça." "Eu não esquecerei, tio", respondeu o jovem com firmeza nos olhos. Desde muito novo, Maomé circulava entre os mercadores da cidade, mas não se deixava iludir pelo brilho das moedas. Ele observava atento como os homens pesavam seus lucros e suas mentiras na mesma balança. Maomé via, sem falar, como o ouro corrompia até mesmo os sorrisos mais amáveis. Certa manhã, enquanto negociavam um lote de tâmaras, um comerciante astuto tentou enganá-lo. "Este lote é o melhor da cidade, jovem Alamim", disse o homem, esfregando as mãos gordurosas. "Fechado por 20 moedas." Maomé examinou os frutos com atenção. Alguns já estavam murchos, escondidos sob os mais frescos. "Se é o melhor da cidade", disse ele, erguendo os olhos para o comerciante, "então, por que o esconde sob mentiras?" O mercado ficou em silêncio. Os presentes trocaram olhares discretos. O comerciante ruborizou, balbuciou desculpas e baixou o preço, envergonhado. Abu Talib, que observava de longe, sorriu discretamente. Mais tarde, quando estavam sozinhos, ele falou: "Você aprendeu rápido. A honestidade tem um preço alto em Meca. Prepare-se para pagar por ela." Maomé apenas assentiu. Ele sentia no fundo da alma que preferia ser ferido pela verdade do que ser abraçado pela mentira. Mas o que mais inquietava Maomé não eram os enganos nos negócios. Era o que via ao redor da Caaba. Centenas de ídolos de pedra, cada qual representando um deus diferente, recebendo sacrifícios, preces e promessas. Uma noite, depois de um dia longo de trabalho, Maomé e Abu Talib sentaram-se diante de uma pequena fogueira fora das muralhas da cidade. "Por que tantos deuses?", perguntou Maomé, olhando para o céu estrelado. "Porque o homem teme aquilo que não entende", respondeu o tio, soprando a fumaça de sua bebida quente. "E com medo, ele cria deuses que possa tocar." Maomé abaixou a cabeça pensativo. "E se houver apenas um?", murmurou. Abu Talib o olhou com surpresa, mas não respondeu. Esse tipo de pensamento era perigoso em uma cidade sustentada pela idolatria. Questionar os deuses de pedra era como cutucar um ninho de cobras. Maomé continuava seu trabalho. Com honestidade, ele ganhava respeito. Com respeito, ele ganhava contratos melhores. Mas dentro dele, o desconforto crescia. Não era a fome de poder que o movia. Não era o desejo de ser o maior comerciante da cidade.
Havia algo mais, uma sede que os negócios jamais poderiam saciar. Em uma tarde particularmente abafada, após mais uma negociação difícil, Maomé desabafou com seu tio. Tio, vejo homens que oram, sacrificam, jejuam, mas continuam vazios. Como pode ser? Os deuses que veneram não respondem. O silêncio é tudo o que recebem. Abu Talib, pensativo, respondeu com a voz pesada. Talvez o silêncio seja a resposta que merecemos. Mas Maomé não se conformava com isso. Em seu íntimo, sabia se havia um Criador verdadeiro, ele não poderia ser encontrado entre pedras esculpidas e promessas vazias. Muitas vezes à noite, ele caminhava sozinho até as colinas ao redor de Meca. Ele se deitava na areia fria, olhando para o céu vasto e mudo. Ó Criador, se tu existes, murmurava Maomé, guia-me para ti. Não me deixes perdido entre mentiras. Essas orações silenciosas, sem testemunhas humanas, eram como sementes lançadas no solo invisível da eternidade. Enquanto os comerciantes celebravam suas vitórias em banquetes, Maomé buscava a vitória que não se via em tesouros. Enquanto as tribos erigiam estátuas e altares, ele sozinho construía dentro de si um altar secreto, um altar de perguntas e de esperança. Abu Talib, ao ver a seriedade crescente no rosto do sobrinho, sentiu uma inquietação no peito. Em uma noite silenciosa, puxou o jovem para junto de si e disse: Você não foi feito para ser como os outros, Maomé. Eu vejo isso. Mas cuidado, às vezes aqueles que carregam uma chama diferente são os primeiros a serem lançados às pedras. Maomé olhou para o fogo e respondeu: Então que eu queime como essa chama, tio. Melhor ser consumido pela verdade do que viver acorrentado à mentira. Abu Talib apenas baixou a cabeça sem palavras. Ele sabia que o sobrinho estava sendo chamado para algo que ultrapassava sua compreensão, algo que ele não poderia proteger. O deserto, silencioso e infinito, parecia ouvir aquelas conversas secretas e, em resposta, guardava seus segredos mais profundos. Mas seria nas noites mais silenciosas que o destino de Maomé começaria a se revelar. O amor que moldou o profeta. O casamento com Khadija. Meca brilhava sobre o sol inclemente, seus mercados fervilhando de vozes, ouro e especiarias. As tendas coloridas se estendiam como mares de seda, e o cheiro de incenso e suor pairava no ar. Entre essa multidão, Maomé caminhava em silêncio, carregando nas mãos a honestidade que poucos conseguiam sustentar em um mundo movido pela cobiça. Ouvi dizer que és diferente, disse uma voz firme, quebrando seu caminho. Diante dele estava Khadija, uma mulher respeitada, rica e de espírito aguçado. Seus olhos experientes vasculhavam Maomé em busca de algo mais do que um negociante. Buscavam caráter. Dão-me a honra de servir a sua caravana? Respondeu Maomé, abaixando a cabeça em respeito. Não busco apenas alguém que transporte mercadorias, replicou ela com um leve sorriso. Busco alguém que transporte confiança. Assim começou a relação entre Maomé e Khadija. Ele jovem e íntegro, ela madura e sábia. Os negócios prosperaram sob as mãos de Maomé, mas algo ainda mais precioso crescia entre eles: respeito e admiração. Após meses de trabalho conjunto, Khadija, desafiando convenções, propôs casamento. Não encontrei entre os homens de Meca alguém com a arma tão limpa quanto a tua, Maomé, disse ela numa noite sob o brilho prateado da lua. E eu não busco riqueza, Khadija, respondeu ele com a voz sincera. Busco um lar onde o coração possa descansar. Casaram-se e a união trouxe a Maomé estabilidade, conforto e afeto, como ele jamais conhecera.
Pela primeira vez, o órfão encontrava um lar verdadeiro. Abu Talib, já envelhecido, assistia em silêncio, orgulhoso. Você construiu algo mais valioso do que tendas e caravanas, disse o tio. Construiu respeito. Maomé sorriu em resposta. Mas por dentro, a inquietação começava a crescer como uma chama que não podia ser sufocada pelo conforto. Ele amava Khadija, respeitava a paz que ela lhe oferecia, apreciava o sucesso que conquistara com trabalho honesto, mas mesmo em meio à abundância, sentia-se como um viajante perdido em meio ao deserto. A sede não passa, porque meu coração ainda clama, mesmo estando cercado de tudo o que pedia a Deus? Perguntava a si mesmo, deitado ao lado de Khadija nas noites silenciosas. Ela percebia a inquietação no olhar dele. "O que te atormenta, meu amado?" perguntou certa noite, tocando-lhe o rosto com ternura. "Não sei", murmurou Maomé, virando-se para o céu estrelado. "É como se algo maior me chamasse e ainda estivesse longe demais para que eu entendesse." As palavras de Khadija foram suaves como o vento noturno. "Então, busque. Seja onde for, seja como for, eu estarei contigo." Mas a busca não era fácil. Os altares da cidade continuavam a se erguer para deuses silenciosos, enquanto o coração de Maomé clamava por algo verdadeiro, invisível e eterno. Ele caminhava pelos corredores da Caaba com suas esperanças em pedras mudas. Como podem as mãos que esculpiram essas imagens também acreditar que elas governam o céu? Questionava-se em silêncio. Cada ritual vazio, cada sacrifício cego era como uma brasa jogada em sua alma já em combustão. Certo dia, ao voltar de uma reunião no mercado, Maomé desabafou com Khadija. "A cidade adora a aparência da fé, mas não conhece a essência dela. Tudo o que vejo são homens dobrando os joelhos para o que eles mesmos criaram." Khadija apenas o abraçou. Em seu silêncio havia mais compreensão do que 1000 palavras. A inquietação tornava-se insuportável. Às vezes, Maomé acordava à noite com o coração acelerado, como se tivesse ouvido seu nome ser chamado no vento. "Ó Criador, onde estás?" sussurrava para o céu escuro. "Mostra-me o caminho, ou o deserto da minha alma me consumirá." A cidade, com suas riquezas e seus altares, já não lhe oferecia paz. Nem o amor, nem o sucesso, nem a estabilidade conseguiam silenciar o chamado que ardia dentro dele, e essa sede logo o empurraria para além dos limites de sua cidade. Mártires da fé, o sangue que regou o deserto. O vento cortante do deserto parecia carregar consigo a tensão que pairava sobre Meca. Nas ruelas, nos mercados e até nos corredores da Caaba, o nome de Maomé era sussurrado como uma ameaça, como um incêndio silencioso que ninguém sabia como apagar. As autoridades tribais, incapazes de calá-lo pelas palavras, decidiram atacar suas raízes, a honra, o sustento e a segurança dos que o seguiam. "Se não podemos destruir a fé dele, destruiremos a vida dele", disse um dos líderes em uma reunião secreta. E assim começou o cerco invisível. O comércio com os seguidores de Maomé foi boicotado. Famílias inteiras eram ameaçadas se mantivessem qualquer laço com os novos crentes. Amigos de infância viravam rostos fechados, irmãos renegavam irmãos. "Não venderei nada a ti, renegado", gritou um mercador ao ver Abu Bakr aproximar-se de sua barraca. "Nós éramos amigos", respondeu Abu Bakr, tentando conter a amargura. "Foste amigo até virar um traidor dos deuses", retrucou o homem cuspindo ao chão.
A cidade, antes movimentada pela diversidade de tribos e culturas, agora parecia unida em um só propósito: esmagar a semente que Maomé havia plantado. Bilal, o escravo fiel, era arrastado novamente pelas ruas. Seus algozes empilhavam grandes pesos sobre seu peito, sobre o sol escaldante, exigindo que renegasse sua fé. "Renega! Renega!" gritavam suas vozes cheias de ódio. Um só, sussurrava Bilal, os olhos fechados, como se sua alma já tivesse sido transportada para outro lugar. Aos poucos, as casas dos primeiros seguidores tornaram-se prisões. Nenhum alimento era vendido a eles, nenhuma água era oferecida, nenhum gesto de compaixão era permitido. Maomé, angustiado, observava seus irmãos na fé, sofrendo. "Senhor", clamava nas madrugadas, ajoelhado sobre a areia fria, "dá-nos força, dá-nos paciência, não nos deixe sós." Mas o deserto respondia apenas com o silêncio, e o silêncio naquela época era mais cortante que qualquer espada. Khadija, com sua riqueza, tentou comprar provisões para os necessitados, mas os preços eram inflacionados de propósito. Cada gesto de ajuda era sabotado, cada tentativa de socorro esmagada. "Eles querem nos ver morrer", disse Abu Bakr, com os lábios ressecados depois de uma reunião secreta. "E se tivermos que morrer, morreremos em pé", respondeu Maomé. A voz calma, como a areia que resiste ao vento. Mesmo sob, o número de seguidores crescia, embora lentamente. Homens e mulheres, movidos pela fome de uma verdade maior, arriscavam tudo para ouvir as palavras de Maomé nas sombras da noite. "Alá é único", proclamava ele aos poucos reunidos. "Não tem filhos, não tem comparações, e todos que crerem nele serão libertos, mesmo que o corpo padeça." A resposta era um silêncio cheio de reverência. Aqueles poucos corações batiam em uníssono, sabendo que estavam pagando com dedicação pela liberdade de sua fé. Os líderes de Meca, vendo que a perseguição social não bastava, autorizaram a violência física. Homens armados emboscavam os crentes nas ruas. Mulheres eram humilhadas em público. Crianças eram arrancadas de seus pais. Sumaia, uma das primeiras mulheres a abraçar a fé, foi a primeira mártir. Amarrada, foi sujeita a maus tratos diante da multidão. Quando lhe ofereceram a vida em troca da negação, ela apenas sussurrava: "Meu Senhor é Alá." E ela perdeu a vida, deixando seu nome gravado não apenas na memória dos homens, mas nos céus. Maomé recebeu a notícia de sua perda com os olhos cheios de dor, mas mesmo na tristeza não recuou. "Cada gota de sangue será uma semente", disse ele aos que restaram. A cada ataque, a cada traição, a fé dele se tornava mais firme. Não porque o sofrimento fosse desejado, mas porque a verdade que carregavam era mais forte do que a dor. Abu Talib, ainda influente, apesar de sua idade avançada, tentou proteger Maomé apelando aos chefes de tribos. Ele não busca conflito, ele busca apenas liberdade de fé. Deixem-no. Mas eles recusaram.
Enquanto houver um só homem que creia em Alá, disseram, não haverá paz em Meca. Assim, os seguidores de Maomé passaram a se reunir em segredo, nas cavernas próximas, nos vales escondidos, no coração da noite. Eles cantavam baixinho os primeiros versos revelados, como quem acendia pequenas velas em meio à escuridão. Recita, ó Maomé, em nome do teu Senhor, sussurravam, cada palavra uma declaração de resistência. O deserto, que antes fora apenas testemunha, agora parecia guardar cada prece como uma joia preciosa, escondida dos olhos dos homens. Não era uma marcha para vingar as feridas abertas. Era algo maior, uma marcha guiada pela compaixão. A cidade que nos expulsou, que nos perseguiu, que derramou o sangue dos nossos irmãos. Será a mesma cidade que verá o rosto da misericórdia de Alá, disse Maomé, reunido com seus mais próximos. Abu Bakr olhou para ele com olhos pesados de lembranças. E se eles resistirem, ó mensageiro? Então, lutaremos, respondeu Maomé, sem hesitar. Mas, se renderem, mostraremos que Alá é mais generoso que a arma. O plano era meticuloso. Maomé ordenou que nenhum civil fosse tocado, que nenhum templo fosse profanado, que nenhuma casa fosse violada. A ação seria apenas contra aqueles que levantassem armas. Deixemos claro, instruiu ele aos seus comandantes, hoje não é dia de vaidade, é dia de humildade. Diante da promessa cumprida, um exército de 10.000 homens foi reunidos. Homens que outrora eram escravos, perseguidos, humilhados, agora caminhavam lado a lado com guerreiros nobres e líderes tribais convertidos à fé. O caminho até Meca foi feito em silêncio reverente. Cada passo na areia era carregado de memória, das lágrimas de Bilal, do sacrifício de Sumaia, das perdas em Uhud, das noites de fome e medo em Medina. Ao se aproximarem das colinas que cercavam a cidade, Maomé ordenou: acendam fogueiras por todo o vale. Deixem que eles vejam que somos muitos, mas deixem que sintam que não viemos como conquistadores. As luzes tremeluziram, como um mar de estrelas na terra. Meca, ao longe, estremecia. Dentro dos muros, o pânico se espalhava. Os líderes que antes juraram esmagar Maomé, agora sussurravam com medo. O que faremos? Perguntava um dos chefes pálido. Se ele decidir vingar-se, nenhum de nós escapará, disse outro, os olhos arregalados. Alguns planejavam fugir, outros pensavam em resistir, mas a maioria sentia que o destino já havia sido selado.
Naquela noite, Abu Sufyan, um dos principais líderes de Meca e antigo inimigo de Maomé, foi capturado enquanto espionava o acampamento muçulmano. Eles o trouxeram à presença do profeta. "Que tens a dizer, ó Abu Sufyan?" perguntou Maomé, a voz calma como a areia sobre a lua. "Eu testemunho que não há Deus além de Alá", disse Abu Sufyan, rendendo-se não apenas pela força, mas pela verdade que agora não podia mais negar. Maomé olhou nos olhos do velho líder e declarou: "Quem se refugiar na casa de Abu Sufyan estará seguro. Quem se trancar em sua casa estará seguro. Quem se abrigar na Caaba estará seguro." Era o anúncio da misericórdia, antes mesmo da vitória. Ao amanhecer, Maomé montou seu camelo e avançou em direção a Meca. Sua cabeça estava curvada, os olhos baixos em sinal de humildade. Não era a entrada triunfante de um rei sedento de glória. Era a marcha silenciosa de um servo de Alá, cumprindo seu destino. As portas de Meca se abriram sem resistência. Homens e mulheres saíam de suas casas espiando de trás das cortinas, assustados, prontos para o pior. Mas o pior não veio. Maomé caminhou até a Caaba. Com suas próprias mãos, ele derrubou os ídolos que cercavam o santuário. Um por um, eles caíam enquanto ele repetia: "A verdade chegou e a falsidade pereceu." As imagens dos deuses de pedra, outrora tão reverenciados, agora jaziam quebradas ao chão, impotentes. Reunindo a população no pátio da Caaba, Maomé subiu em um lugar elevado para que todos o vissem. E com a voz firme declarou: "Ó povo de Meca, o que pensais que farei convosco?" Houve um silêncio pesado. Muitos esperavam ouvir a sentença. Então Maomé disse: "Eu vos digo o que José disse a seus irmãos: hoje não haverá reprovação contra vós. Que Alá vos perdoe. Ele é o mais misericordioso dos misericordiosos." Um suspiro coletivo varreu a multidão. Alguns choraram, outros caíram de joelhos. Ninguém poderia ter imaginado que depois de tanto ódio haveria tamanha misericórdia. Abu Bakr, emocionado, aproximou-se. "Ó mensageiro de Alá, hoje escreveste uma nova página da história." "Não fui eu", respondeu Maomé com humildade. "Foi Alá." E assim, sem derramamento de sangue, sem humilhações, sem vingança, Meca se entregou à nova fé. Mas no coração de Maomé havia ainda o pressentimento de que a missão não terminara ali. O silêncio que pairava sobre Meca
Era apenas a antecâmara de um ato inesperado. O silêncio que pairava sobre Meca era apenas a antecâmara de um ato inesperado. As razões bíblicas para a não inclusão de Maomé, um silêncio profético. O sol nasceu sobre Meca como nunca antes. As montanhas em torno da cidade, acostumadas a observar em silêncio a adoração cega às pedras, agora testemunhavam algo que mudaria a história para sempre. Maomé entrou na cidade montado em seu camelo, com a cabeça baixa em sinal de humildade. À sua volta, um exército silencioso o acompanhava. Não havia gritos de conquista, nem canções de vitória. Apenas o som dos passos firmes na areia e o sussurro dos ventos. As ruas, que antes fervilhavam com as cores das feiras e os cânticos aos deuses de pedra, estavam mudas. Homens e mulheres espiavam das janelas, temendo o pior que poderia vir, mas encontrando apenas compaixão nos olhos daquele que um dia haviam jurado destruir. Ao chegar a Caaba, Maomé desmontou calmamente. Ele olhou para o santuário, outrora cercado por 360 ídolos, e sentiu a alma estremecer. A verdade chegou, murmurou, seus olhos úmidos, e a falsidade pereceu, completou Ali ao seu lado. Então, com as próprias mãos, Maomé começou a purificar o local. Um a um, os ídolos foram derrubados. Suas formas grotescas, tão temidas e veneradas, desmoronavam como pó diante da presença do Deus único. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ecoavam os gritos dos crentes, enchendo a praça de vida nova. Cada estátua quebrada era como uma corrente rompida. Cada fragmento caído ao chão era uma libertação invisível. A cidade, em sua mudez atônita, via-se obrigada a confrontar uma verdade que durante anos havia tentado sufocar. Maomé, de pé diante da Caaba purificada, declarou: "Não há outro Deus senão Alá. Ele cumpriu sua promessa. Ele fortaleceu seu servo. Ele sozinho derrotou os inimigos." Os corações tremeram. Muitos caíram de joelhos. Vencidos não pela força, mas pela misericórdia e pela majestade da fé que agora brilhava sobre a antiga cidade. O chamado foi feito. Ó povo de Meca, anunciou Maomé, Alá ordenou a adoração apenas a Ele. Não haverá mais mediadores entre o homem e o Criador. O silêncio de Meca foi rompido pelo som da primeira oração unificada, ecoando entre as montanhas e vales. Era como se o próprio deserto, testemunha dos séculos de idolatria e erro, suspirasse de alívio. Bilal, o antigo escravo que havia sido sujeito a maus tratos nas ruas de Meca, foi chamado para subir até o alto da Caaba. Lá, com a voz tremendo de emoção, ele entoou o primeiro adhan, o chamado à oração. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
As palavras cortaram o ar, atravessando gerações de escuridão. Muitos choraram. Outros, envergonhados, esconderam o rosto. Mas todos, de alguma forma, sentiram que a era das pedras mudas havia acabado. Abu Sufyan, que anos antes marchara para o conflito com Maomé, agora assistia em silêncio, com o coração pesado. Nunca vi nada como isso, murmurou para seu companheiro. Nunca vi um conquistador perdoar sem humilhar. A resposta não veio em palavras. Ela estava no vento que soprava entre as ruínas dos ídolos. Nos dias seguintes, Maomé organizou a cidade. Ele estabeleceu a oração regular, aboliu costumes antigos de injustiça e iniciou um novo ciclo de esperança. Todos vós sois de Adão, dizia ele em seus sermões, e Adão foi criado do pó. Não havia mais distinção entre tribo, cor ou posição. A nova ordem era baseada na fé e na retidão. Ainda assim, Maomé sabia que a luta não havia terminado. O verdadeiro combate, aquele que se trava dentro dos corações, apenas começava. O mais difícil, disse ele a seus seguidores, não é conquistar terras, é conquistar almas. Medina e Meca, duas cidades irmãs, agora estavam unidas sob a luz da revelação. Mas a fé, ainda jovem, teria que enfrentar provas ainda maiores. A luta contra o orgulho, contra o ego, contra os velhos fantasmas do passado. Na calada da noite, sozinho diante da Caaba purificada, Maomé ajoelhou-se e orou. Senhor, tu cumpriste tua promessa. Não nos deixes desviar agora que nos libertaste. As areias, em silêncio, pareciam murmurar uma resposta antiga, vinda dos dias em que o primeiro homem caminhou pela terra. A luta pelo bem nunca termina. A cidade de Meca havia silenciado, mas a história ainda escondia um mistério que poucos ousaram enfrentar. Os anos passaram como ventos sobre as dunas. O menino órfão de Meca, o perseguido, o refugiado, o profeta desacreditado, agora era o líder de uma fé que se espalhava como uma chama inextinguível pela Península Arábica. Medina florescia. Tribos que antes guerreavam, agora caminhavam lado a lado sob a bandeira de Alá. Antigos inimigos tornaram-se irmãos. E Maomé, que nunca buscou coroa ou trono, era agora o coração de uma nação. Mas dentro dele havia algo que jamais se aquietara à noite, sob o manto das estrelas. Ele caminhava só, perdido em pensamentos. A expansão da fé era visível. A paz que ele sonhara começava a se materializar. Mas havia uma pergunta que sempre voltava, como o eco de um trovão distante. Por que os livros antigos não falam de mim? Sussurrava ele para o vento. Um dia, reunido com seus seguidores mais próximos, ele abordou o tema que há muito ardia em seu peito. A Torá
E o Evangelho, disse ele, olhando para Abu Bakr. E ali falam dos profetas que vieram antes, e há sinais que apontam para mim, mas meu nome não está lá, não como esperavam, não como deveria. Talvez os homens tenham escondido, ó mensageiro, sugeriu Abu Bakr, a voz carregada de reverência. Ou talvez Alá tenha reservado este segredo para um tempo diferente, disse Ali, com seus olhos brilhando de mistério. Maomé abaixou a cabeça em meditação. Eu sou apenas um servo, murmurou. Não busco glória, mas busco compreender. Os mais sábios entre eles relembravam trechos das escrituras antigas, promessas de um consolador, de um profeta como Moisés, de um servo escolhido. Mas a clareza nunca vinha como uma pedra lavrada, sempre como um sussurro, uma insinuação. No entanto, havia algo inegável. A obra de Maomé carregava os mesmos frutos que os antigos profetas: justiça, compaixão, verdade, unidade. Se as palavras dos antigos foram distorcidas, dizia Maomé, não é a minha glória que está perdida, é a deles que está maculada. Em seu coração, ele sabia que não precisava da confirmação dos pergaminhos humanos. Sua missão vinha do alto, e o selo da verdade estava nas transformações que seus ensinamentos provocavam nos corações dos homens. Alá é testemunha do que foi e do que será, dizia ele com serenidade. Mas ainda assim, nas noites mais silenciosas, a pergunta sussurrava como areia movida pelo vento. Por que a Bíblia não me nomeou claramente? A resposta amadurecia no tempo secreto de Alá. Em seus últimos anos, Maomé sentiu que a hora de sua partida se aproximava. Durante a sua última peregrinação a Meca, o que ficou conhecido como a peregrinação da despedida, ele proferiu um sermão que ecoaria para sempre. Ó povo, eu deixo-vos 2 legados, o livro de Alá e meu exemplo. Segui-os e jamais vos desviareis. As palavras caíram sobre os ouvintes como chuva sobre a terra sedenta. Hoje completei para vós a vossa religião, disse ele, citando a revelação recebida naquele dia. E aperfeiçoei minha graça sobre vós e escolhi o Islã como vossa religião. Era a assinatura final. A confirmação de que a história que começara com Adão, que passara por Noé, Abraão, Moisés e Jesus, agora se selava com ele. No entanto, para muitos, a ausência explícita de seu nome nos livros anteriores permanecia como uma sombra sobre sua memória. Não fomos nós que o esquecemos, murmurava Bilal em uma noite. Foram eles que fecharam seus olhos. Nos últimos dias, debilitado pela febre, Maomé reuniu forças para falar aos seus companheiros. Não me enalteçam como os cristãos enalteceram o filho de Maria, advertiu. Sou apenas um servo, um mensageiro. Ali, ajoelhado ao lado de sua cama, apertou sua mão. É o que faltava, ó Maomé, sussurrou, as lágrimas lhe cortando o rosto. O profeta sorriu fracamente. Sua missão estava cumprida.
seu coração em paz. No fundo, ele sabia. A ausência de seu nome nas escrituras anteriores não era falha, mas parte de um mistério maior. Um véu que Alá deixara para que os corações sinceros o buscassem, não pelas letras mortas, mas pelo sopro vivo da fé. Porque a verdade não se prende a papiros ou pedras. A verdade vive. A fé que Maomé plantou cresceria, ultrapassaria desertos, montanhas, mares. Seu nome seria pronunciado bilhões de vezes em todos os cantos da terra. Seu exemplo seria seguido por gerações inumeráveis. Mas a pergunta sussurrada nas noites silenciosas ainda ecoava. Por que a Bíblia não me chamou pelo nome? E a resposta estava prestes a ser desvelada. Porque a verdade estava para ser desvelada, e ela mudaria tudo. O vento do deserto já havia levado os ecos dos conflitos, das preces e das lágrimas. A missão de Maomé estava concluída na terra. Seu nome, outrora insignificante, agora ecoava entre os povos, atravessando gerações. Mas uma pergunta ainda pairava sobre o tempo e as areias. Por que a Bíblia, o livro sagrado que antecedeu sua vinda, jamais reconheceu Maomé como profeta? A resposta não estava perdida. Ela já havia sido escrita séculos antes nas próprias páginas das Escrituras. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo havia deixado um aviso solene. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Gálatas 1, versículo 8. E Paulo reforçou: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, versículo 9. Essas palavras não foram lançadas ao acaso. Elas eram uma muralha intransponível erguida em torno da revelação de Cristo. Uma advertência. Depois dele, nenhuma nova mensagem, nenhum novo evangelho poderia ser aceito como verdade divina. Não bastava ser sincero, não bastava liderar multidões, não bastava ensinar boas ações. A fidelidade de Deus estava selada em sua palavra, e qualquer outro caminho seria considerado desvio, ainda que viesse acompanhado de coragem, sofrimento e compaixão. O apóstolo João, anos depois, também advertiu: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, versículo 1. E completou: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. 1 João 4, versículos 2 a 3. Assim, a ausência do nome de Maomé nas Escrituras Sagradas não foi omissão nem esquecimento. Foi um silêncio deliberado, um alerta antecipado, um sinal da fidelidade eterna de Deus, a sua única e definitiva revelação, o Evangelho de Cristo. Moisés, Elias, Isaías, João Batista, todos apontaram para a vinda de um único Salvador, Jesus Cristo. Nenhum deles falou de outro mediador, de outro mensageiro depois da cruz. Maomé, apesar de sua liderança admirável, de sua coragem diante da rejeição e de seu desejo sincero de moldar um povo, não poderia ser reconhecido pelas Escrituras como um verdadeiro profeta de Deus. Porque Deus, em sua sabedoria, havia selado a história da redenção na pessoa de seu Filho. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia alterar esse plano. No silêncio da Bíblia, havia uma resposta ensurdecedora. A revelação estava completa. A palavra estava consumada. Ao final de sua vida, Maomé viu o povo se curvando diante do chamado que ele proclamou. Mas a Bíblia, o livro que permanece como lâmpada para os pés e luz para o caminho, Salmo 119, versículo 105, jamais moveu seu testemunho. A fidelidade de Deus não vacila diante das multidões, nem das conquistas humanas. Ele permanece imutável. Sua palavra não se contradiz, sua promessa não se revoga. Assim, mesmo reconhecendo a grandeza humana de Maomé, a Bíblia se mantém fiel à sua advertência. Não haverá outro evangelho, não haverá outro mediador, não haverá outro caminho além de Cristo. Essa é a verdade que ecoa acima das areias do tempo. E o silêncio da Bíblia sobre Maomé não foi um acidente. Foi um testemunho da fidelidade eterna de Deus, à sua palavra imutável. Em meio ao eco de séculos de deserto, uma verdade se revela, não no que foi dito, mas no que foi silenciado. A jornada de Maomé, um órfão que se tornou líder de bilhões, é uma tapeçaria de dor, coragem e fé. Mas o silêncio da Bíblia sobre ele, o profeta que desafiou o mundo, não é um vazio, mas uma resposta. Uma resposta gravada não em pedras, mas na palavra imutável de Deus, que se manifestou plenamente em um único Cordeiro. E esse silêncio ecoa até hoje, não como uma rejeição, mas como a afirmação de uma promessa que permanece para sempre. Se você gostou desta história, confira a próxima história e mergulhe ainda mais fundo nessas trajetórias de fé e superação. E claro,
Não se esqueça de se inscrever e deixar seu gostei. Que Deus esteja contigo.